E o que mantém, né, o paciente no seu transtorno de desrealização, no transtorno de despersonalização? Quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, a gente sempre vai falar do ciclo de manutenção da dor, né? O que seria isso? Independentemente do transtorno que o paciente tenha, do que ele vive em si e tudo mais, existem formas de pensar sobre aquelas situações, sobre aquilo que acontece com ele, e também formas de se comportar depois que ele teve esse pensamento, que mantém ele no problema, que estimulam o problema na sua vida, tá? E a gente precisa muito bem identificar isso para trabalhar com o paciente, tá certo? Então, muitas vezes ele tem alguns comportamentos de segurança que atrapalham ele, que mantém suas crenças disfuncionais e os seus sintomas físicos também bem disfuncionais. Muitas vezes, quando a gente fala da despersonalização e desrealização, o que pode acontecer é que o paciente ele desenvolve um medo daqueles sintomas. Claro, né? Porque é uma coisa muito desconfortável, né? É uma coisa assim, extremamente desconfortável. Que tipo, cara, você fica pensando, ai, ninguém tem isso, só eu tenho e tal. Então, eles têm muito medo desses sintomas que aconteçam. Porque na cabeça deles, o que será que isso está significando? Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou ficando psicótico? Né? Porque eles têm essa ideia, né, também. Será que estou perdendo o controle do meu corpo? Será que isso nunca vai passar? Então, o medo dos sintomas levam muitas vezes a mais desses sintomas, porque eles ficam mais ansiosos, porque eles ficam mais depressivos. E como eu disse, pode ser sintomas de ansiedade, depressão também. Tá? E leva também a comportamentos disfuncionais, a eles fazerem coisas que na verdade mantêm o problema. Por exemplo, se o paciente teve ali um sintoma de desrealização, despersonalização em um local específico, tá? Eu vou fui no mercado e tive isso, sei lá. Ou fui passear na praça e tive isso. Ele pode achar que que o problema é esse, né? E aí então ele começa então a evitar. Ah, então eu não vou na praça mais, eu não vou mais no mercado, porque vai que acontece alguma coisa. Vai que eu tenha novamente esse sintoma e tudo mais. Então ele começa a se comportar de uma forma onde ele torna o transtorno dele, onde ele torna esses sintomas ainda pior. Porque ele dá um valor muito maior para o transtorno, tá? Para os sintomas de desrealização e despersonalização. Isso intensifica o medo dele em relação a esse transtorno. E ele começa a ter mais prejuízos na vida dele, e aí gera mais medo em relação ao transtorno, e ele acaba se mantendo nesse processo. Então essas coisas geram mais estresse e podem aumentar então a intensidade e a frequência dos seus sintomas. A gente precisa identificar muito bem isso com o paciente. Tá? Então, qual é a maneira que ele pensa sobre, o que ele pensa sobre esses sintomas e como que ele age em relação a esses sintomas também. E não identificar o que pode estar ativando esses sintomas também pode acabar mantendo o transtorno. Por exemplo, como eu comentei, se a gente está falando qual o estresse da vida do paciente, o que está acontecendo atualmente na vida do paciente que talvez possa estar gerando isso, que talvez possa estar querendo protegê-lo, né? Que emoção negativa ele está tentando se proteger de certa forma e tal. Isso até mesmo de forma meio que inconsciente, tá? Não que ele tenha a consciência disso. Na TC a gente tem também o inconsciente cognitivo. Tem também uma aula que eu falei sobre inconsciente cognitivo, acho que um mês atrás, mais ou menos. Então você pode dar uma conferida lá, que eu já falei sobre isso. Mas enfim, o que eu tava falando? Precisa identificar, né, essa questão. Então muitas vezes é uma ansiedade, muitas vezes é uma depressão que o paciente está vivendo também, um TEPS, transtorno de pós-traumático. Então a gente precisa identificar em quais contextos esses sintomas aparecem, se existe algum outro transtorno envolvido e tudo mais, para a gente conseguir lidar com isso, porque senão o ciclo vai se manter ali do paciente, tá certo? E quais possíveis prejuízos, né, do paciente? Porque como eu comentei, o prejuízo é frequentemente aí experimentado nas esferas interpessoais e ocupacional do paciente. Em grande parte, aí como resultado da hipoemotividade com os outros, dificuldade subjetiva em focar e de reter informações e uma sensação geral de desconexão com a vida. Então isso dificulta os seus relacionamentos, isso dificulta ele também fazer as atividades que ele tem que fazer. Porque como ele não consegue sentir
muito bem, da melhor maneira possível, fica complicado as interações. Como ele está também muito alheio às coisas, dificulta um pouco também as suas interações. Às vezes até de falar o que ele está sentindo, de conseguir se expressar melhor. Como ele também está muito alheio, fica muito difícil às vezes ele focar na atividade que ele tem que focar. Então vai dificultar os estudos, vai dificultar o trabalho, vai dificultar também os momentos de lazer, atividades com outras pessoas, que às vezes ele precisa estar focando naquilo que está sendo trabalhado, que está sendo feito no momento. Então, como eu falei também, cada episódio pode durar horas, dias, semanas, meses e até mesmo anos. E alguns pacientes, os sintomas ficam presentes aí de maneira constante, sem alteração aí na sua intensidade, independentemente da duração. Eles costumam ser angustiantes, muito angustiantes, e quanto mais intensos podem ser aí intoleráveis. E por conta de tudo isso, a ansiedade e a depressão são comorbidades comuns. Então, mais uma questão dos possíveis prejuízos é o desenvolvimento de outros transtornos. Então é um paciente que começou tendo ali despersonalização como uma forma de proteção de um evento traumático e coisas assim. E aí isso gera uma depressão, porque isso está acontecendo com ele. Ou isso gera uma ansiedade, isso gera um pânico, isso gera às vezes um toque. Né? Porque às vezes começa o pensamento obsessivo. Né? Se você não fizer tal coisa, você vai ter um transtorno, você vai sentir os sintomas, né, dissociativos e tal. Então, isso pode ativar outros transtornos na vida do paciente também e só piorar o quadro dele. Então, causa um sofrimento emocional muito significativo, porque é extremamente desconfortável, né? Uma dificuldade de se conectar com os outros e com as coisas também da vida, até mesmo de se conectar consigo mesmo, né? E dificuldade de foco em tarefas e atividades importantes da sua vida, que isso pode causar prejuízo, seja prejuízos acadêmicos, profissionais e por aí vai. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.